Ora, bom dia e bem-vindos ao Golpe de Estado, o podcast libertário. O meu nome é Ricardo e hoje estou com o António, com o José Carlos e com o Lex Liber. Vamos então entrar no tema do António, que é um aeroporto privado. António? Vou partilhar o ecrã. Olá, boa tarde a todos. Qual é o tema que me leva hoje? É o que me traz aqui hoje. O que me traz aqui é o que é falarmos sobre o investimento que tem que ser pelo Estado e o investimento privado. Nós temos sempre a noção que o investimento das grandes obras tem que ser privado, tem que ser estatal, porque o Estado é que tem capacidade de conseguir fazer as grandes obras. Na verdade, tal como falámos na semana passada, tudo que é investimento do Estado não é investimento, é despesa. Na verdade, todos os investimentos do Estado essencialmente provoca despesa. E dentro desses investimentos, leva-me aqui ao novo aeroporto. E no novo aeroporto tenho vários temas aqui a falar, que é o primeiro dele. Portugal já perdeu quase 650 milhões com o atraso da decisão do novo aeroporto. Ou seja, nós estamos com o Estado a investir e o Estado, ainda sem decidir seja o que for, já provocou atrasos, já provocou 650 milhões de euros de prejuízos. Isto sem contar com o que fizeram desde 1990, que vem este assunto ao caso. E este prejuízo que nós já estamos a ter não vai ter fim. E porquê é que não vai ter fim? Porque temos aqui uma notícia: Beja e Alverca entram na lista das localizações para o novo aeroporto. Ou seja, temos Alverca, temos Montijo, temos Beja, e todos eles já vão gastar dinheiro para fazer os seus próprios estudos. Mas não satisfeito, aparece Leiria. Leiria também diz que tem a base da OTA, a base da Monte Real, e que com a base de Monte Real pode transformar em aeroporto. Toda esta história é o despesismo do Estado e a forma de vermos como é que o Estado não funciona bem. Porque todo e qualquer investimento público é um jogo de interesses, é uma incapacidade por parte das autoridades e, mesmo que a obra venha a ser feita e venha a ser útil, a despesa e o dinheiro perdido nunca se virá recuperar. Mais incongruente é quando nós encontramos aqui esta notícia. Aeródromo de Fátima, que não é um aeródromo, é um senhor que há 30 anos atrás teve a ideia de fazer um aeroporto em Fátima. Esse aeroporto justificava ele porque Fátima era um sítio apetecível para o turismo, no turismo religioso, era uma zona central para norte e sul do país e, portanto, ele estava disposto e esteve disposto a fazer um aeroporto. Acontece que há 30 anos que não tem licenças. Há 30 anos que não tem licença e nesta notícia, que é uma notícia de 13 de maio de 2009, que ainda hoje está atual, quando este senhor aparece nas notícias que queria fazer um aeroporto, nesse mesmo dia e mostrou a obra, portanto ele está ali, ele próprio, posso pôr a correr aqui, ele próprio é que está na máquina, ele nesse mesmo dia recebe por parte das autoridades uma fiscalização por estar a fazer uma obra clandestina. Quando,
nesta altura, há mais de 20 anos, que tinha o pedido de construção feito. Mas mais incongruente é que ele passou a ser perseguido por estar a fazer uma obra clandestina e o próprio Ministério da Administração Interna usa este aeroporto, ou usa este aeródromo, que ainda é assim que ele está, usa este aeródromo para serviço de apoio ao combate a incêndios. E, portanto, é esta incongruência entre o poder do Estado e, digamos, o fascismo do Estado, que é ele que tem que fazer as grandes obras públicas, e a vontade dos privados de quererem investir, mas só porque não é um investimento, digamos, que vai dentro daquilo que é a ideologia do socialista, de que o Estado é que tem que estar à frente destas obras, faz com que, passado 40 anos desde que começou o processo, não temos aeroporto, não temos, o investidor é perseguido e o dinheiro público é gasto, sabe-se lá para quê. E, portanto, é esta a minha indignação que me fez trazer esta notícia. Muito bem, Zé Carlos. Parece que há muitos aeroportos privados. Será que precisamos mesmo de outro mega aeroporto público? Bom, eu por acaso desconheci este episódio de Fátima, mas que é um episódio que também mostra a perversão de tudo isto que está a ser feito. Eu não sou especialista em logística de transportes de passageiros, seja de que forma for. Agora, o que sei é o seguinte, desde há algumas décadas ouço que a Portela, neste caso o aeroporto de Lisboa, está para esgotar. Não tem mais capacidade. A verdade é que passam as décadas e o aeroporto continua a funcionar. Portanto, quem precisa de chegar de avião e partir de avião de Lisboa consegue fazê-lo. Com mais ou menos tempo, mas consegue. Também não esquecer, como o António lembrou, que há mais pistas aéreas muito próximo de Lisboa. Muito próximo. Uma delas é Alverca. Sendo que Alverca eu conheço bem porque cresci muito próximo da zona. E, por exemplo, a pista de Alverca está junto à estação de comboios. Certamente não serão necessárias, acho eu, obras muito complexas para fazer o aproveitamento devido da ligação, uma ligação rápida a Lisboa. Porque está lá tudo. Mas a verdade é que se refere que é necessário um aeroporto. Não é por procura do mercado, mas é necessário um aeroporto. E das várias localizações que eu tenho ouvido, não é, parece que se tenta empurrar para aquilo que se chama a margem sul. É preciso um aeroporto novo na zona de Lisboa, porque o que está não serve. Apesar de servir todos os dias para quem procura o aeroporto. E a margem sul julgo que ganha, porque a margem sul junta aqui dois benefícios para quem quer, no fundo, passar as faturas. Não só a construção do novo aeroporto, seja no Montijo, porque do que eu percebo, o Montijo é temporário até se fazer a grande obra de, julgo que é Alcochete. Houve uma altura que era Rio Frio, também é próximo da zona, mas acho que essa foi também abandonada, mas é Alcochete. Alcochete tem duas vantagens para quem quer faturar, por assim dizer. Primeiro, o aeroporto em si, e depois é preciso mais uma ponte em Lisboa. Porque já se veio dizer que a Vasta Gama não. Exatamente, porque na altura que se fez a Vasta Gama, também me recordo, a necessidade era uma ponte ferroviária e rodoviária, no caso, entre Chelas ou entre ali a zona da Bela Vista, quem conhece Lisboa sabe onde é, e o Montijo ou o Barreiro.
essa sim seria para o movimento suburbano, que é intenso naquelas zonas, como vocês, só há 25 de Abril. A vasta gama seria com o propósito de desviar o trânsito de Lisboa. No entanto, a vasta gama tem o benefício de, em termos de obra visível, mostra-se uma das maiores obras na Europa, não é? E em termos de propósito, aquilo que era suposto desviar o trânsito de Lisboa já é feito pela ponte que foi feita no Carregado e em Santarém. Portanto, é uma obra bonita para as fotos, é uma obra agradável de atravessar, não é? Acho que vocês já fizeram, a zona é bonito chegar a Lisboa pela vasta gama, mas a utilidade não é a máxima, por assim dizer, porque o que era necessário realmente era uma ponte suburbana, chegar a Las Barreiras, e a ponte para desviar o trânsito de Lisboa já está feita acima, no Carregado. Então, temos aqui vários erros que se acumulam nesta história. O que eu queria também assinalar é só um ponto que eu não vejo discutido. O próprio governo, ou os próprios governos, afirmam que estamos numa emergência climática. E que se não fizermos nada pela emergência climática, a sobrevivência se calhar está em risco, porque é o que ou seja, é pelo menos a minha interpretação da palavra emergência. Emergência é algo que sucede, que nos desvia a atenção e a ação para lidar com essa emergência. É algo que tem que ser já. E os próprios governos é que afirmam, ou pelo menos a grande maioria dos governos, afirmam que existe uma emergência climática e que temos que parar de emitir combustões para a atmosfera. Ou combustão, ou CO2, ou como se chama. Estão a fazê-lo nos automóveis, estão a fazê-lo em várias outras soluções, estão a fechar centrais térmicas de produção de energia e certamente não podem fazer isto tudo e permitir que os aviões andem no ar, porque os aviões não andam a planar. Eles têm combustível fóssil e muito, e não existe, pelo menos que eu conheça, pelo menos a breve prazo, uma tecnologia que substitua com eficiência e com rapidez o motor a combustão num avião. Portanto, o dizerem que existe uma procura e que está em crescimento sustentado, que obriga a que Lisboa tenha um novo aeroporto, desfazendo-se daqueles que já tem e que funcionam, é certamente uma incongruência no próprio discurso governativo, porque o aeroporto, pelo menos a meu ver, contribui para a destruição, ou pelo menos a suposta destruição do ambiente, que nos leva à emergência climática onde dizem que nós estamos. Mas que as pessoas percebam que estes 600 milhões não são invisíveis. As pessoas bater à porta, olha, precisamos estudar para o aeroporto, deem cá 60 euros cada português, ou 6 euros para estudarmos o novo aeroporto. Não. Eles não são invisíveis. Eles aparecem na conta. E aparecem todos os anos no ajustes das tributações que o Estado, ou na dívida que o Estado contrai para criar tudo isto. E neste momento ainda não criou nada. Eu imagino quanto é que custa quando vier a criar. Portanto, o Estado passa a vida a fazer isto. Portanto, eles, no fundo, eles dizem que são obras tão fundamentais, tão importantes que ninguém as faz, mas por outro lado está a impedir os privados de as fazerem. Portanto, isto é o melhor dos dois mundos para o Estado e os próprios pareceres e estudos que eles pedem são encomendados à medida e já têm o resultado pré-definido à partida. Portanto, não é nada de novo. Hoje o José Carlos vai-nos apresentar e, no fundo, discutir as novas regras do Código de Trabalho. José Carlos, queres apresentar aí? Sim, então vou partilhar aqui, como se diz, a tela, não é? Ok. O Parlamento aprovou esta semana alterações à lei ou acrescentos à lei do trabalho. E o primeiro pormenor que eu gostava de salientar indicam 150 novas normas que se introduz na lei do trabalho.
Só como apontamento, o Código de Trabalho, não sei se estão a ver, já tem, só para chegar aqui ao fim, já tem 566 artigos. Portanto, aos 566 acrescenta-se 150. Não serão 150 novos artigos, alguns são acrescentos ou alterações aos artigos que já lá estão, mas é para termos a ideia, já a noção do mundo kafkiano, que é as relações laborais que são possíveis de ter em Portugal, já que para as ter legalmente, há que cumprir todo este normativo. As alterações estendem-se ao longo de vários temas. Alguns vinham da pandemia, com o teletrabalho, que foi algo que, no fundo, apareceu de uma forma quase espontânea e voluntária. Verdade que foi uma decisão do governo, mandar as pessoas para casa, mas as empresas organizaram-se entre trabalhadores e empresas e as coisas foram funcionando. Mas o governo não poderia deixar as coisas como estavam e então tem que começar a manter e a regular e a legislar e a dizer o que é certo e o que não é relativamente ao teletrabalho e, acima de tudo, a tributar, se houver algumas compensações. Mas a norma que eu queria destacar é outra, até porque o propósito disto tudo, ou pelo menos dizem, de toda a legislação do trabalho, é promover a segurança, a estabilidade, lutar contra a precariedade, promover melhorias de rendimentos, no fundo, um bem-estar social, ou um crescimento desse bem-estar social que se o governo arroga de conseguir oferecer aos seus cidadãos. E, no entanto, os resultados são exatamente os opostos. Apesar das boas intenções, eu vou acreditar que existem boas intenções, os resultados são exatamente os opostos. Existe certamente estabilidade laboral naqueles que têm a sorte ou procuraram ter um vínculo profissional com o Estado, o próprio Estado, ou com empresas que são satélites do Estado. Esses sim têm a estabilidade toda, mas têm como reverso da medalha os outros que ficam fora e esses arcam com toda a precariedade. Até porque dificilmente uma empresa pequena consegue escrupulosamente cumprir com tudo o que é pedido. E eu vou dar aqui só um exemplo. Há aqui uma das normas que vai ser colocada a partir, isto entra em vigor a partir de abril, o que está aqui, que é esta aqui. Ou seja, que é as empresas estão proibidas de recorrer ao que se chama o outsourcing durante um ano após um despedimento. No fundo, as empresas, se lhes correr a mal a vida e tiverem que reduzir o quadro de pessoas, não podem subcontratar a prestadores externos durante um ano os serviços que essas pessoas faziam. E eu vou dar só aqui um exemplo que me diz, não é? Que me diz profissionalmente. Vou imaginar uma pequena empresa que necessita de melhorar o seu controle interno e informação interna. Então, decide contratar uma pessoa, um contabilista, para a empresa. Não só para o serviço normal e obrigatório relacionado com a contabilidade e fiscalidade, mas aquilo que é importante na contabilidade, pelo menos a meu ver, que é a informação que presta atempadamente, ou que pode prestar atempadamente à gestão para tomada de decisão de negócio. Esta empresa poderia ter subcontratado com estes pequenos prestadores que existem por aí, as pequenas empresas, aquelas empresas de contabilidade externa, que estão focadas exatamente no cumprimento das obrigações legais, não estão tão à vontade em tudo o que tem a ver com o controle interno, orçamentação e etc. Mas uma empresa, mais uma vez, uma empresa pequena, imaginemos, que está com
perspectivas de crescimento e identificou essa necessidade. A partir de abril, olha e pensa, bom, eu posso contratar uma pessoa, até posso contratar uma pessoa em início de carreira, é vantajoso para ambos, não é? Eu vejo se as coisas evoluem ou se esta função, se eu consigo ter negócio suficiente para que eu possa sustentar a função e que ela acrescente valor. A pessoa, se calhar está em início de carreira, exatamente, se calhar abraça esta oportunidade com interesse, porque lhe permite ou ficar, se as coisas correm bem, ou aumentar o seu valor, por assim, o seu valor profissional no mercado, porque ganha uma competência que até não tem. Contudo, olha para esta norma e o decisor surge-lhe o seguinte dilema: se as coisas correm mal, eu depois não posso voltar atrás, porque a lei não me permite. Portanto, se as coisas correm mal, eu depois tenho dois problemas. Tenho que sustentar um posto para o qual se calhar não vou ter negócio, ou vou ter que esperar até ter o negócio que esperava ter. Então a decisão, se calhar, é manter como está, prejudicar a eficiência da empresa, se calhar entregar essas tarefas a pessoas que já estão sobrecarregadas na própria empresa, a pessoa, a oportunidade de opa no mercado, portanto, a pessoa que tem pouca experiência e que necessita dessa experiência vai ter que continuar a esperar, ou no fundo até pode migrar, se calhar, para procurar essa experiência que tem, e no fundo com propósitos de dar segurança aos postos de trabalho, ou segurança laboral, ou eliminar a precariedade, estamos exatamente a cotar aqui. Esta regra aplica-se não só à sociedade em si, mas às empresas do grupo, do mesmo grupo. Isto é importante porque, mais uma vez, procura-se atingir, se calhar, os grandes grupos económicos. Mas não há só grandes grupos económicos. Eu ainda esta manhã aqui em Famalicão passei por uma pequena indústria de mobiliário que tem associado a si um gabinete de decoração, de artes decorativas, com lojas. Provavelmente são duas empresas independentes que estão sobre a mesma direção ou são detidas pela mesma pessoa ou pessoas. Isto é um grupo. Portanto, se a empresa tiver de repetir o dilema que eu referi há pouco, e falei de contabilidade, mas certamente há outras áreas onde isto se aplica, o dilema vale não só para uma das sociedades, mas vale para as duas ou para mais. E são estas pequenas coisas que todas juntas nos fazem chegar ao ponto onde estamos. E o que eu lamento também, ou pelo menos é um lamento, e é mesmo um lamento, e acho que é vosso, é que mesmo na opinião pública não vê a solução para isto fora do governo. Vê a solução sempre como estando dentro do governo, que o governo faça mais. Só que o governo faz. Já fez 560 normas no Código de Trabalho, tem mais 150, portanto já temos aqui fora acordos e interpretações dos tribunais de trabalho, etc, cá por aí fora. Portanto, cria conflitualidade que só alimenta os profissionais jurídicos e estamos num mundo kafkiano e numa coisa que voluntariamente grande parte destes problemas não existiriam e seriam solucionados se deixassem que o mercado, e o mercado são as pessoas, agissem na sua liberdade e fizessem os acordos que achem vantajosos para si. E no fundo era isto, era este lamento que eu queria dar. Parece que este lamento só começa em abril, não vai começar até lá, e eu acho que o resultado será aquilo que tem sido até aqui, que
que é mais, no caso, mais precariedade, menos rendimento, menos produtividade, menos resultados, mais empobrecimento. Era isto. Pois é, dá a impressão que quem faz estas normas todas, quem as trabalha, quem as aumenta, quem cria estas normas, realmente não está a viver nenhum tipo de instabilidade nunca. Ou seja, são pessoas que têm a sua estabilidade asseguradíssima no Estado e então passam a vida a dificultar a vida de toda a gente que tem um andamento normal com a economia. Se a economia melhora, também melhoram. Se piora, tem que abrandar, tem que despedir, tem que recontratar. E, portanto, são pessoas realmente que parece que não têm nenhuma sensibilidade. António, será que na linguagem do governo promover a segurança e estabilidade no trabalho quer, no fundo, dizer restringir o acesso ao mercado de trabalho? É isso, mas eu gostaria de levar o assunto para outro nível, um nível diferente, para além do que é só a regulação e a dificuldade para gerir essa regulação. Há aqui, em termos do modelo socialista, os socialismos vivem de lutas de classe. E como vivem de lutas de classe, eles precisam de que exista sempre a figura do patrão e a figura do trabalhador, para que o trabalhador seja o explorado e o patrão o explorador. No modelo socialista fascista, que é aquele que vivemos hoje, existe um outro interessado, que é os grandes grupos económicos. Este tipo de leis, para os grandes grupos económicos, não afeta absolutamente nada. Não afeta absolutamente nada porque eles têm recursos para resolver todos estes assuntos. Neste momento devem ter 20, 30 pessoas ligadas à área jurídica a estudar todos os pormenores, como é que vão fugir a todos estes procedimentos, como é que vão poder dar a volta, de maneira a que não lhes afete a sua atividade. No entanto, ambos, ou seja, os socialistas e estes grandes capitais que estão ligados a estruturas do Estado, por isso é que eu lhe chamo de socialismo fascista, é que têm um inimigo comum. O inimigo comum é a PME e as pequenas empresas. A PME e pequenas empresas, o que é que representa? Primeiro, representam 70% ou quase 80% do emprego em Portugal. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a luta de classes não existe em 70% ou 80% dos trabalhadores. Porque numa pequena e média empresa, em geral, a proximidade entre gestão, patrão e funcionários é muito mais próxima, não há tanta, há mais partilha de informação, há mais sentido de trabalho em conjunto e, portanto, isto é muito mau para o ideário socialista. Por outro lado, para as grandes empresas, qualquer atividade de PME é uma ameaça concorrencial, principalmente nas startups, porque as startups vão apresentar ao mercado novidades que as grandes empresas não vão conseguir responder, porque são estruturas muito mais pesadas. Portanto, tudo isto que eu vejo aqui é um caminho que começou já há muito tempo de atacar o grupo mais libertário de toda a atividade económica, que é o empresário e o pequeno empresário, principalmente relacionado com PMEs e até algumas atividades praticamente de microempresas. E este ataque, tal como foi o ataque do processo do sistema fiscal às empresas, que também prejudica as pequenas empresas, toda a legislação não é com o objetivo de regular
é sim um objetivo de proteção de interesses. De um lado, os grandes grupos, do outro lado, o processo socialista das lutas de classe e dos sindicatos que estão lá associados. Pronto, uma visão, acho, um bocadinho mais diferente do que só simplesmente a regulação. E pronto, eu acho que ficamos por aqui. Muito obrigado a todos e até ao próximo episódio. Tchau, até para a semana. Até para a semana então. Obrigado, até para a semana. Deus.